Salve, meu aluno, tudo bem? Vamos agora, neste bloco, trabalhar questões relacionadas à nossa aula de conceitos de segurança da informação. Vamos entender como as diversas bancas cobram esse conteúdo. Então, a gente vai sair da abstração para entender de forma concreta como isso é cobrado. Vamos lá! Na nossa primeira questão, a questão do Sebrasp, a questão que foi para analista ministerial, diz assim: com pertinência à gestão de segurança da informação, julgue o item subsecutivo. Vulnerabilidades, ou seja, fragilidades, brechas de segurança, são falhas que permitem o surgimento de deficiências na segurança geral do computador ou ainda da rede, e podem ser criadas devido a configurações incorretas no computador ou na segurança. E aí, certo ou errado? O que você acha? Então vamos lá, né? Quando a gente fala de vulnerabilidade, é toda e qualquer fragilidade encontrada em um sistema, né? Em uma rede, em um sistema operacional, né? Em uma aplicação. E aí, essa vulnerabilidade, essa fragilidade, ela pode ser por conta, né, do desenvolvedor, né, no caso de um software, que não seguiu as boas práticas na hora de criar, desenvolver o seu software, o seu programa, e aí deixou brechas de segurança. Mas também é caracterizado como uma vulnerabilidade, né, configurações feitas de forma incorreta, tá? Então, como que seria configurações incorretas, Jorge? Alguém que, por exemplo, pegou um sistema e esse sistema não foi devidamente configurado. Ele recebeu um sistema que tinha uma senha padrão e ele não alterou, né, e deixou a senha padrão, a senha de fábrica, tá? Ele fez alguma configuração que deixou a brecha de segurança. Essa configuração incorreta, né, que é um erro humano, pode se dar tanto no computador como de uma forma geral, né, nos sistemas que nós utilizamos. Portanto, questão certa. Legal? Vamos para a segunda questão. A questão aqui é da FCC, questão de 2025, TRT 6, técnico judiciário. A questão diz o seguinte: considera-se que a relação entre ameaças e vulnerabilidades corresponde ao fato de que, alternativa A, vulnerabilidades exploram ameaças. Errado, né? Seria o contrário, né? Então aqui o examinador ele inverteu a ordem, né, das coisas. Vamos para a alternativa B. Ameaças exploram vulnerabilidade. Aqui sim nós temos nossa resposta, né? Então, ameaças vão explorar, vão se utilizar de vulnerabilidades, né, de fraquezas, de brechas de segurança para concretizar o ataque, tá? A C. Ameaças evitam vulnerabilidade. Faz sentido algum, né? A gente agora que já sabe os conceitos, vê que isso aqui não faz sentido algum. Alternativa D, vulnerabilidades são sinônimos de ameaças. Não, a gente já viu que são coisas distintas, né? São coisas distintas. Vulnerabilidade, fragilidade que pode ser explorada, uma fraqueza que pode ser explorada. Já a ameaça é quando você tem aí a possibilidade de se utilizar, de se explorar uma vulnerabilidade para a realização de um ataque. Ameaças anulam vulnerabilidades. Aí ferrou, né? Aí não tem mais nada a ver com nada, né? Então, para você que não, se você não tivesse assistido a aula, você poderia ficar na dúvida. Mas como você assistiu a aula, você marca a alternativa B, sem medo de ser feliz, né? Sem medo de errar, né? Sem medo de errar, melhor dizendo. Vamos para mais uma questão da FGV de 2022. Caiu para o concurso da Cefaz Amazonas, gestor de tecnologia da informação. A questão diz o seguinte: em relação ao conceito de ameaças, vulnerabilidades e impactos, analise as afirmativas a seguir. Vamos lá, né? Vamos analisar cada uma dessas alternativas. A primeira alternativa
ela diz o seguinte: o vazamento de dados sensíveis, deixa eu dar um destaque aqui, né? O vazamento de dados sensíveis e sigilosos pode causar um grande impacto à imagem da empresa. E aí, né? Vamos analisar e já respondendo cada uma das assertivas, de cada afirmativa que está se apresentando, tá? Essa primeira questão, essa primeira afirmação, ela está correta? Tá sim, né? Está correta. Por quê? Quando uma empresa ela tem dados sensíveis e sigilosos vazados para a empresa, né? Isso é muito ruim, tá? É algo danoso ao extremo, né? Porque impacta a imagem da organização perante o seu público, perante os seus clientes, sócios, né? Então, todos que têm aí, de uma certa forma, envolvimento, fazem uso dos produtos e serviços daquela empresa, vão ficar, né, ressabiados, por assim dizer. Não vão falar assim, cara, essa empresa não é confiável. Então, sim, é um grande impacto à imagem de uma empresa se souber, né, que houve vazamento de dados sensíveis e sigilosos. Vamos para a segunda afirmativa. A segunda afirmativa diz o seguinte: ameaças podem ser identificadas e até mesmo eliminadas se forem adotados os controles e medidas de proteção adequados. Aqui fica fácil, né, gente? Essa afirmação ela é muito forte, né? Dizer que ameaças podem ser identificadas, sim, e até mesmo eliminadas, sim. Agora, se forem adotados os controles e medidas de proteção adequados, nem sempre. Essa afirmação aqui, ela é muito forte, porque nem sempre teremos, né, mesmo que a ameaça venha a ser identificada, né, a gente vai ter a eliminação dessas ameaças por conta de controles e medidas de proteção. Lembre-se, nunca estaremos 100% seguros. Não é sempre que a gente vai conseguir isso, tá? Então, 100% seguro não existe. Portanto, a segunda afirmação ela está errada, tá? A terceira diz o seguinte: a espionagem industrial é uma vulnerabilidade permanente para determinados segmentos de negócio. E aí, né? Mais uma afirmação que se encontra errada. Joás, por quê? A gente viu, né? Vulnerabilidade é uma fraqueza, é uma fragilidade que se apresenta, né, numa rede de computadores, em um sistema, né, um servidor que tem uma vulnerabilidade, tá? Tem uma fraqueza. Agora, espionagem industrial é uma ameaça, né? Não é uma vulnerabilidade. Então, as empresas, né, as organizações, de uma forma geral, têm que se precaver em relação a isso, tá? Mas isso não é, de forma alguma, uma vulnerabilidade, tá? É uma ameaça. Então, está correto o que se afirma como vimos, somente o que se afirma na primeira, né? Está correto. Então, temos a alternativa A como nossa resposta. Mais uma questão agora da banca Quadrix, né? Quadrix, que diz o seguinte, a questão, ó. Quanto ao programa de navegação, bom, isso aqui não é importante. Vamos ao que importa, ao comando da questão. A segurança da informação em um órgão é definida apenas, olha aí, palavra restritiva, palavra que limita, já deve acender para você um alerta, né? Você já deve ficar esperto. Olha só, está dizendo aqui que a segurança da informação em um órgão é definida apenas, olha a palavra restritiva, que limita, olha só, apenas como um conjunto de orientações aos funcionários sobre como proteger o recurso da informação. Isso está certo, gente? Obviamente que não, né? Questão errada. Sabe por quê?
A gente sabe que segurança da informação, ela não se limita a um conjunto de orientações aos funcionários. Orientações aos funcionários seriam o quê? A gente dá treinamento, conscientização dos usuários sobre segurança da informação, mas não é só isso. Existem procedimentos técnicos, né, procedimentos que a gente usa, né, processos que a gente usa na organização, tem a tecnologia, então é um conjunto de coisas que envolve N fatores, não é isso? Portanto, essa questão claramente errada, vamos seguir. Bom, terminamos aqui, né, o nosso conjunto de questões, né, esse bloco de questões para que você saia da abstração e entenda, em definitivo, como que os conceitos que foram apresentados no bloco anterior são cobrados em prova. Nos vemos numa próxima aula. Tchau, tchau!